you attacking me? No, sir. No, sir. No, sir. I'm hunting. I'm hunting with... Drop your phone. Oh, my God. Phone. Às vezes, o que mais assusta não vem do além, vem do mundo real. Hoje vamos ver 5 casos de caçadores que entraram na natureza achando que seria só mais um dia de caça normal e acabaram vivendo situações extremas, perturbadoras e, em alguns casos, até difíceis de acreditar. 5. O corpo no lago. Na manhã de 10 de setembro de 2024, por volta das 7h45, 2 pescadores desciam de caiaque pelo lago Emory, na cidade de Franklin, na Carolina do Norte. A manhã estava tranquila, até que um deles percebeu algo estranho boiando à frente. À primeira vista, parecia apenas um tronco de árvore sendo levado pela água, mas havia algo errado naquela forma, algo que não encaixava. Então, Mark Wilkins decidiu remar um pouco mais perto para observar melhor. Foi nesse momento que ele percebeu o horror. I am fishing on Lake Emery and I have come across the dead body. Are you in the water? Yeah, I'm sitting here looking at it. It looks like a dead body. There's a hand sticking up, there's a rotted face. I don't know if it's some kind of stupid Halloween spooky thing, but I'm not touching it. So. Aquilo não era um tronco, era um corpo humano. Os restos mortais já estavam na água havia vários dias. Mesmo assim, Mark ainda tentou se convencer de que poderia ser alguma decoração de Halloween que por algum motivo tinha parado ali no lago. Mas quanto mais ele se aproximava, mais claro ficava que aquilo era real. Depois de alguns minutos tentando recuperar o fôlego e acalmar os nervos, Mark ligou para a polícia e relatou o que estava vendo. Um corpo boiando na água, com uma mão visível e o rosto já em estado avançado de decomposição. Descobrir restos humanos já é algo perturbador por si só, mas o que tornou esse caso ainda mais inquietante foi o contexto. Apenas um mês antes, as autoridades haviam encontrado no mesmo lago o corpo de um jovem de 19 anos. Se os 2 casos estivessem conectados, isso levantava uma possibilidade assustadora, a de um assassino em série agindo naquela pequena cidade. Enquanto falava com a polícia, Mark ainda se lembrou de outro detalhe estranho. Mais cedo naquela manhã, perto da rampa onde havia colocado o caiaque na água, ele tinha visto um par de Crocs jogado no chão, algo que, naquele momento, passou despercebido, mas agora parecia muito mais sinistro. No entanto, a verdade por trás desse caso acabou sendo mais triste do que assustadora. O corpo encontrado no lago foi identificado como sendo de Ethel Marie Ogle, de 50 anos. Segundo os relatórios oficiais, não houve crime envolvido na morte dela. 4. O encontro com o urso. Em maio de 2017, um caçador com arco chamado Richard Wesley, de 45 anos, estava caçando em uma região de mata em Ontário, no Canadá, quando se deparou com a última coisa que alguém gostaria de encontrar na natureza: um urso. Ao perceber a presença do animal, Richard tentou fazer o que parecia mais seguro naquele momento. Ficou agachado, escondido entre a vegetação, torcendo para que o urso simplesmente passasse sem notá-lo. Mas não funcionou. Ele estava em uma área relativamente aberta e o urso acabou o vendo e começou a se aproximar. Correr não era uma opção real. Ursos conseguem atingir velocidades de até 55 km por hora, algo impossível para qualquer ser humano acompanhar. Restavam 2 escolhas: ou fugir para a morte certa, ou tentar intimidar o animal antes que ele chegasse perto demais. Se o urso decidisse atacar, Richard não teria nenhuma chance real de vencer. Ursos negros podem gerar uma força de mordida de até 1000 psi, com dentes longos o suficiente para quebrar um crânio humano, ou até arrancar a cabeça do corpo. Um adulto pode pesar mais de 270 quilos, e só o peso já seria suficiente para causar asfixia em segundos, sem falar nas garras, que podem abrir cortes profundos até o osso. Mesmo que o urso se afastasse após um único golpe, Richard provavelmente sangraria até a morte antes que qualquer ajuda chegasse. Sabendo disso, ele tomou uma decisão desesperada. Levantou-se e tentou parecer o maior e mais ameaçador possível, mas a estratégia deu terrivelmente errada. Quiet! Quiet! Quiet!
Em vez de recuar, o urso avançou com tudo e derrubou Richard no chão. Naquele instante, ele teve certeza de que era o fim. Mas, em meio à queda, algo absurdamente improvável aconteceu. O arco de madeira que Richard segurava acabou sendo empurrado direto para a boca do urso. O animal mordeu a madeira, o que impediu que dilacerasse o braço dele e ainda o deixou desorientado por alguns segundos. Foi o suficiente. O urso recuou, se virou e foi embora. Contra todas as probabilidades, Richard conseguiu se levantar e sair dali apenas com alguns machucados leves. Fisicamente, ele sobreviveu, mas o impacto psicológico foi enorme. Mais tarde, em uma entrevista, Richard contou que, ao assistir às imagens do ocorrido, sentiu um aperto imediato no estômago. A esposa começou a chorar ao ver o quão perto ele chegou de morrer. Mesmo assim, ele admitiu que preferiu minimizar o trauma, dizendo a si mesmo que estava tudo bem, quando no fundo sabia que talvez devesse ter procurado ajuda profissional para lidar com o que viveu. Ainda assim, a experiência deixou algo muito claro para ele: uma valorização profunda da própria vida. Número 3. O grito na floresta. O canal The Hunting Public é um canal de caça feito no estilo Faça Você Mesmo, com base no estado do Missouri, nos Estados Unidos. O foco principal deles sempre foi ensinar caçadores iniciantes, gente sem muita experiência, mostrando cada passo do processo de forma didática e bem explicada. Os vídeos seguem quase sempre o mesmo formato. Eles escolhem um local, procuram um animal, montam a estratégia e, na maioria das vezes, finalizam a caçada. Tudo enquanto explicam em detalhes o raciocínio por trás de cada decisão. E o vídeo gravado no dia 25 de setembro de 2022 deveria ser apenas mais um desses. Naquele dia, 2 dos apresentadores do canal, Ted e Nick, estavam caçando veados com arco e flecha em uma área pública do próprio estado onde moram. O que eles não imaginavam é que essa expedição terminaria de forma abrupta e se tornaria a experiência mais perturbadora que já viveram na natureza. O incidente aconteceu por volta das 6h45 da tarde. Os dois estavam escondidos no alto de uma árvore, aguardando silenciosamente a aparição de algum animal, quando, do nada, ouviram algo à distância. Era um grito, alto, longo, desesperado. E o pior, soava humano demais para ser confundido com qualquer animal da região. Aquilo, por si só, já era assustador. Mas era apenas o começo de uma sequência de eventos muito mais sombria. Nos 30 minutos seguintes, os gritos continuaram e ficavam cada vez mais intensos, mais desesperados, quase histéricos. Um som que gelava o sangue, como se alguém estivesse vivendo seus últimos momentos. A situação piorou ainda mais quando eles ouviram vários disparos de arma de fogo, vindos exatamente da mesma direção dos gritos. Naquele momento, tudo ficou claro para os dois, e o medo só aumentava. Até aquele ponto, ainda existia a possibilidade de tudo ter uma explicação racional. Talvez a pessoa que gritava estivesse sendo perseguida por algum animal selvagem, como um urso negro, e tivesse usado uma arma de fogo para se defender. Essa hipótese, por mais assustadora que fosse, ainda parecia possível. Mas essa ideia começou a desmoronar quando, entre os gritos, algumas palavras claras puderam ser ouvidas. A voz, tomada pelo desespero, gritava por ajuda. Em certos momentos, frases como "me ajuda" e até "eu te odeio" ecoavam pela mata.
Isso, por si só, já tornava a situação muito mais perturbadora. E depois dos disparos, tudo ficou ainda pior. A mesma voz começou a berrar algo que soava como: "Alguém ajuda! Você matou ela!" Outras frases desconexas e violentas também podiam ser ouvidas, misturadas aos gritos, como se algo completamente fora de controle estivesse acontecendo ali. Além dos berros e dos tiros, Ted e Nick também ouviram barulhos de vários carros arrancando em alta velocidade, fugindo da área. Logo em seguida, silêncio absoluto. Nenhum grito, nenhum tiro, nenhum som. Naquele momento, os dois tiveram a mesma sensação. Eles acreditavam de verdade que tinham acabado de ouvir um crime horrível acontecer a menos de 1 quilômetro de onde estavam escondidos. O problema é que estavam completamente isolados. Não havia sinal de celular naquela região da mata, e o único caminho de saída da floresta era justamente na direção de onde os gritos tinham vindo. Se aproximar demais poderia significar chamar a atenção de alguém armado, ou até de um grupo inteiro, e isso poderia ser fatal. Diante disso, eles tomaram a única decisão possível. Ficaram completamente imóveis, escondidos nas árvores, em silêncio total, por várias horas. Só depois que a noite caiu por completo, eles começaram a se mover lentamente para sair dali. Depois de horas escondidos, com o coração acelerado e sem fazer qualquer barulho, Ted e Nick finalmente conseguiram sair da mata em segurança. Eles chegaram até o carro e dirigiram até um ponto onde havia sinal de celular. Assim que conseguiram conexão, fizeram o que parecia óbvio. Ligaram para as autoridades e relataram tudo o que tinham ouvido naquela noite. Tudo indicava que algo extremamente grave havia acontecido naquela região. Porém, o que veio depois foi ainda mais estranho. Segundo as informações disponíveis, a polícia foi até o local indicado por Ted e Nick, fez buscas na área, mas não encontrou nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhuma evidência concreta de crime, nada. O caso acabou ficando sem explicação. Com o vídeo se espalhando pela internet, surgiram inúmeras teorias. Algumas pessoas acreditam que aquilo poderia ter sido uma execução, algo como um fuzilamento longe dos olhos da cidade. Outras acham que foi alguém em surto, possivelmente sob efeito de drogas, andando armado pela mata. Claro, também houve quem acusasse o canal de ter forjado tudo, algo que infelizmente acontece em alguns canais desesperados por visualizações. Mas esse argumento não se sustenta muito bem. Antes mesmo desse vídeo, o The Hunting Public já tinha uma audiência estável. E, curiosamente, o número de visualizações não explodiu depois do episódio. Além disso, o canal possui mais de 1.400 vídeos de caça, e esse é praticamente o único com algo estranho desse tipo. Normalmente, quando um canal finge situações assim, outros vídeos também levantam suspeitas. E não é o caso aqui. Sem contar que os gritos ouvidos naquela gravação soam crus demais, emocionais demais, quase impossíveis de serem encenados de forma convincente. Em outras palavras, tudo indica que o que eles ouviram foi real. O problema é que já se passaram mais de 3 anos desde aquela noite, e até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela floresta. 2. O homem armado na floresta. Em novembro de 2022, um caçador com arco chamado Brandon Fitzpatrick, do estado de Michigan, estava acampando sozinho dentro do seu abrigo de caça, esperando algum veado aparecer. Tudo estava calmo, até que uma voz surgiu do nada. Não era alguém que ele conhecia. Brandon saiu do abrigo para ver quem estava ali e se deparou com uma cena aterradora. Um homem visivelmente agressivo, apontando um fuzil AR diretamente para ele. Coming out there right now. All right. But I just want to show you kind of why we're here. We pay good. We pay good money to hunt this property. We've been hunting it for years. No, you ain't been moving for years. I've been here 8 years. Do you live on this property right here? Sir, you're not listening to me. I'm not listening. I just want to talk to you. Put your phone down. You have an AR in front of me. I'm scared. Put your phone down. Dude, I'm scared.
now. Okay, well, it's going to be more scary. Calm down. Are you attacking me? No, sir. No, sir. No, sir. I'm hunting. I'm hunting with. Drop your phone. Oh my God. Drop your phone. Sir, Listen to me. I'm bow hunting. I don't have any guns on me. Brandon tentou explicar a situação. Disse que estava caçando legalmente, mas o homem não queria ouvir nada. Pelo contrário, ficava cada vez mais hostil. Ele mandava Brandon largar o celular, gritava ordens confusas e fazia ameaças veladas, deixando claro que a situação poderia escalar a qualquer momento. O detalhe mais perturbador é que em certo momento o homem perguntou: "Você está me atacando?" Mesmo Brandon estando claramente desarmado, usando apenas arco e flecha, a pergunta soava como alguém procurando uma desculpa para atirar e depois alegar legítima defesa. Além disso, o agressor também usava o próprio cachorro, que rosnava de forma ameaçadora, como mais um elemento de intimidação. Brandon explicou que não estava invadindo propriedade nenhuma. A área era legalmente arrendada para caça, algo que ele e a família faziam havia anos. Mesmo assim, o homem se recusava a aceitar qualquer explicação. Ele sequer disse o próprio nome. E como se isso já não fosse perturbador o suficiente, em meio às ameaças, o homem citou o nome de Shai Vang, um criminoso responsável por matar 6 pessoas durante uma caçada em 2004. A mensagem era clara. Ele estava insinuando que poderia fazer o mesmo. Graças à calma e ao sangue frio, Brandon conseguiu sair dali sem ferimentos. Mais tarde, ele tentou denunciar o ocorrido, mas a polícia afirmou que não havia provas suficientes para abrir um processo criminal. E o pior, isso não foi o fim da história. Mesmo depois de tudo o que aconteceu em 2022, a situação ainda estava longe de terminar. No dia 25 de novembro de 2023, cerca de um ano depois do primeiro confronto, o irmão de Brandon acabou cruzando com o mesmo homem enquanto caçava na região. E justamente por saber do episódio anterior, ele tomou todo o cuidado possível. Ele posicionou seu ponto de caça a mais de 150 metros de distância do local onde havia ocorrido a primeira ameaça, acreditando que assim evitaria qualquer tipo de problema. Mas, por algum motivo, o homem parecia ainda mais agressivo do que antes. Dessa vez não houve discussão. Sem dizer uma única palavra, o homem simplesmente abriu fogo. Os disparos foram feitos diretamente na direção do irmão de Brandon. Por sorte, e talvez por puro acaso, nenhum dos tiros atingiu o alvo. Ele conseguiu fugir da área sem ferimentos, mas o trauma ficou. Mais uma vez, o caso foi levado às autoridades. E mais uma vez, nenhuma acusação foi feita. A única boa notícia dessa história inteira é que ninguém perdeu a vida. Brandon e sua família continuaram caçando depois disso, mas muito provavelmente em um lugar completamente diferente. Número 1. Preso na água gelada. À primeira vista, a caça de patos parece uma das modalidades mais seguras da caça. Diferente de outras, ela não exige que o caçador se embrenhe profundamente na mata, onde encontros com predadores como ursos ou felinos selvagens são uma ameaça constante. Mas como quase toda atividade ao ar livre, ela também esconde riscos graves. E foi isso que Ethan, do canal Lucas Ranks, descobriu da pior forma possível em novembro de 2020. Naquela manhã bem cedo, com o sol ainda surgindo no horizonte, Ethan estava caçando patos com uma espingarda. Depois de esperar por horas em uma faixa de areia, observando os animais se aproximarem, ele finalmente teve a chance de atirar. O pato caiu, mas caiu longe demais já dentro da água. Sem um barco por perto, a única opção parecia simples: entrar no lago e buscar o animal. O problema é que, apesar da experiência, Ethan não conhecia bem aquele lago específico. Poucos metros depois da margem, o chão simplesmente desapareceu sob seus pés. Havia um desnível profundo que ele não esperava. Em questão de segundos, ele começou a se debater para não afundar. Ethan sabia nadar, mas isso pouco ajudou. O maior problema eram as waders, aquelas botas de pesca altas. Elas se encheram rapidamente de água,
puxando o corpo dele para baixo e tornando qualquer movimento extremamente difícil. Em condições normais, alguém que sabe nadar consegue se manter na superfície, mas com as botas cheias de água, essa tarefa se torna quase impossível. A cada segundo, o risco de afogamento aumentava. Para piorar, a água estava extremamente fria. Mesmo que conseguisse boiar, Ethan ainda corria o risco de sofrer hipotermia, perder os sentidos e acabar se afogando logo depois. O frio também fazia os músculos travarem, dificultando ainda mais qualquer tentativa de nado. E havia mais um fator crítico. Ele estava completamente sozinho. Em situações assim, ter alguém por perto pode significar a diferença entre viver e morrer, nem que seja só para chamar socorro. Mas Ethan não tinha ninguém. Tudo o que ele podia fazer era manter a calma e usar o pouco de força que restava para nadar na direção da margem. Contra todas as chances, deu certo. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ele conseguiu encontrar a elevação submersa do solo e sair da água praticamente ileso. Ainda assim, foi um caso de sorte extrema. Se algo tivesse dado minimamente errado, aquela história poderia ter terminado de forma trágica. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala de tudo aquilo que dá arrepio, seja do outro mundo ou não. Até o próximo vídeo.